Então, nós começamos hoje o 7º episódio dessa nossa análise crítica pela filosofia da religião, daquilo que está acontecendo aqui na faixa de Gaza atualmente, né? E é uma análise crítica de acordo com a filosofia da religião, no sentido de filosofia da hermenêutica contemporânea, que passa pela teoria de rede interrelacional. Então, o que nós estamos vendo aqui? Olha só. Nós acabamos de ver hoje cerca de... eu não entendi muito bem se são 27 ou 57 pessoas que foram mortas a partir dos pontos de distribuição de HF. Aqui nós temos Ben-Gvir, alguma coisa assim, que é o ministro, um dos ministros mais aguerridos de Israel atualmente, de extrema-direita, invadindo sites religiosos que não pode. Tinha um acordo. E aqui nós temos outras coisas acontecendo aqui na televisão Al Jazeera, o Irã, Paquistão, e outras coisas assim. Mas o ponto fulcral é isso que a gente vai começar a ver agora, que é a questão do genocídio em Gaza, né? O genocídio a céu aberto. E para nosso espanto, está relacionado com os descendentes dos judeus que foram alocados para o Estado de Israel, né, que aliás construíram o Estado de Israel vindo da Segunda Guerra Mundial. E aqui nós temos o horror, né, de um governo que, suportado pela maior parte da população que está aí em Israel atualmente, mas não é todo mundo, mas tem o suporte do povo também, né, da maioria do povo, faz isso com a faixa de Gaza. Veja aí os palestinos, houve um ataque, né, 57 parece que foram mortos ou feridos, ou 27 mortos e 57 feridos, não entendi muito bem, porque me pareceu que variou um pouco aí o dado da coisa, mas a gente pode ver as imagens. Essas imagens não são imagens construídas, né, a partir de IA e etc. Nós estamos diante de imagens reais, né, daquilo que está acontecendo. 60.839 pessoas foram mortas desde 2023. Eu acompanhei. Né, tem gente que fala assim, não, mas isso aqui é uma invenção. Não, não é não. Né, nós temos aí 60 mil pessoas nessa pequena faixa de Gaza já mortos. Crianças passando fome, ao nível da destruição, e a gente fica olhando para isso e não entende muito bem qual é o plano que está por baixo disso. Algumas pessoas dizem que é uma questão de terra, questão de turismo. Eu também acho que é. Mas não é só isso. Nós temos aí uma questão de investimento, tanto dos Estados Unidos quanto da Austrália, sobre o exército de Israel, apoio direto sobre isso. São todos os norte-americanos, são todos os australianos que dão suporte para isso? Não. Não. Mas nós estamos diante aqui de uma questão problemática. Por quê? Então são 57, tá vendo? Só que depois no áudio parece que fala 27, mas não sei, pode ser que eu esteja confuso. Mas assim, nós temos aí, ó, né, um ataque direto a GHF, né, que é Gaza Humanitarian Foundation, que são postos de distribuição de alimentos. Parece que liberaram 8 caminhões, e aí esses 8 foram atacados. E aí vocês estão vendo aí o grande problema que é que esses poucos hospitais que ainda existem lá dentro, que têm condições de atender as pessoas, estão sob vigilância, obviamente, mas tem que estar mesmo, porque tem o Hamas junto. Mas aí nós temos a questão do horror, né? Então, numa área próxima do norte de Gaza, nós tivemos aí o deslocamento de tropas que foram concluídos, foram 48 dias de tropas ali, e aí eles se retiraram esses dias e o pessoal conseguiu entrar lá para dar uma olhada dentro da desgraça. É uma desgraça total, né? Então nós temos aí 150 mil pessoas desde 2023 feridas, ou seja, nós temos uma Valinhos inteira ferida, né, com custos para todo o pessoal de Gaza e etc, né, os palestinos, etc, vai ter custos isso aí, vai ter impacto futuro isso, né? As coisas funcionam como uma onda de interdependência. E todo esse sofrimento que as pessoas estão passando aí dentro vai retornar, né? Vai retornar de alguma maneira para as pessoas que estão lá e de certa maneira para impactar todo mundo que está no mundo, né? Então, ó, 93 crianças morreram de fome desde o começo da guerra de outubro de 2023. Parece que não é muito, né? E 175 morreram de fome também. Mas olha a quantidade de pessoas que estão aí dentro, né? Então eles estão se virando, né? Então, ó, 27 pessoas foram mortas desde domingo de manhã, enquanto tentavam adquirir
suporte de alimentos, né? Que nós temos aqui, né? Na mídia social sempre aparece as fundações que dão alimentos. Mas a gente tem que lembrar que tem um bloqueio, né, em cima disso. E só a GHF é que pode fazer distribuição. O problema é que os pontos da GHF são monitorados por drone, o drone faz uma identificação e dispara, né? E também pessoas, né? Alerta do computador, eles disparam porque tem medo, né, em relação a Hamas e etc. E aí, né, começa essa loucura que a gente está vendo. Olha só, as pessoas procurando no lixo, as pessoas procurando no que resta, escavando terra para tentar achar algum alimento ali dentro, né? Então, olha lá, GHF and Israeli military accused of targeting Palestinians searching for food, né? Então, os próprios contratados, né, estão dizendo isso, né? Que o exército da Palestina, desculpa, o exército de Israel tem mirado em cima das pessoas que vão ali, né? E aqui nós temos uma outra matéria, né, que diz o seguinte, olha, se não me engano agora é a matéria que vai falar do norte de Gaza, né? Mas ao mesmo tempo, olha ali, você tem imagens que assustam a gente, né? Essas imagens aí eu vi pessoalmente também pela Al Jazeera. Tem gente que fala Al Jazeera é do Hamas. Não estou muito aí se é do Hamas ou se não é. A questão são essas imagens que a gente está vendo. Esse menininho aí, acho que tem 13 ou 14, 15 anos de idade, tá ali, ó. O Abdul Rahman Abdul Jazar, tem 15 anos de idade. Ele foi hoje coletar alimentos ali e tomou um tiro na cabeça. Perdeu a visão, né? Então, tem como fazer operação para restituir, etc? Acho difícil, não sou médico, mas acho difícil. Mas, ao mesmo tempo, olha lá o tiro ali, ó, tá vendo? Então, entrou na cabeça dele, não fez tanto estrago na massa cefálica, mas perdeu a visão. Perdeu a visão esquerda. Já era, não tem mais o que fazer. Vocês vão aí ver daqui a pouco o que aconteceu com ele. Tá vendo? São marcas e mais marcas de uma situação de subnutrição, né, no corpo, ó, do menino. E aí a gente vai tendo uma ideia de como tá ruim a situação. Veja, são tendas, né, que são colocadas aí, porque não tem hospital. E imagina, né, uma criança de 15 anos de idade, imagina eu com 15 anos de idade, tomando um tiro na cabeça, entra por um lado, sai pelo outro, estoura a minha visão aqui, ó, paf, né, a visão esquerda deixa de estar lá, né. Isso é o horror da política atual de Israel, né, provocada pela política atual do Hamas, que leva para essa loucura que a gente está vendo aí. Olha lá, os olhos do menino já não funcionam mais, né? Então, olha lá, e o médico analisa, vocês estão vendo que está com equipamento inapropriado, porque é celular, né? Isso não é um equipamento apropriado para ver, né? Mas assim, é o que tem para fazer ali, né? O que dá para fazer. Veja, o olho para de funcionar, não tem mais o que fazer aqui nesse olho dele, né? Acabou o olho. E depois os médicos, né, não querem falar para ele, olha, não vai funcionar mais o seu olho e tal. Vai falar, olha, existe a possibilidade de a gente fazer uma cirurgia. Que jeito que vai fazer cirurgia nesse lugar, do jeito que tá? Não tem como, entendeu? Mas vai ter antibióticos, esperamos que esse menino não morra nos próximos dias por falta de remédio, né? Mas tá aí o horror. E olha só o que ele tá falando, que quando ele tomou o tiro, ele começou a rezar. Claro que ele é muçulmano, então a religião dele é o Islã. E ele começa a rezar e pedir para que ele não morra. E o medo dele era morrer ali, ele achou que tinha morrido. Porque quem estava com ele falou, corre, porque você tomou um tiro na cabeça. E ele continuou orando enquanto isso. Veja, agora é o segundo momento da faixa de Gaza do Norte, que eu tinha contado para vocês no começo do vídeo, que é os 45 dias, ó, que as tropas deixaram. Olha o nível da destruição, não tem como reconstruir isso aí, né, a não ser por investimento externo. E me parece, depois vocês vão ver, no protesto que teve na Austrália, que Israel, né, tá recebendo suporte financeiro, tanto dos Estados Unidos quanto da Austrália, para fazer esse estrago aí. Quais são os interesses financeiros, econômicos e políticos que estão por baixo disso? Não é fácil de enxergar isso, né? Não é uma questão religiosa puramente que a gente está vendo aqui. Não é uma guerra entre cristianismo, judaísmo e islamismo. Não é isso que a gente está vendo. A gente está vendo uma instrumentalização religiosa. Nós estamos vendo pessoas que têm uma fé pura, né, que acreditam em Deus, pelo jeito aqui, acreditam em Alá, outros que acreditam em Javé, outros que acreditam em Jesus, e que estão no meio de um sofrimento atroz, em função de políticas internacionais que dão suporte tanto para o lado do Hamas quanto para o lado de Israel, né? Eles não falam, mas a gente sabe que tem capital estrangeiro também para o lado de Hamas, né? Alguns dizem que é a China, outros dizem que é a Rússia, a gente não sabe muito bem,
né? Pelo menos eu não sei muito bem, por isso que eu falo a gente não sabe muito bem, porque ainda não investiguei a fundo essa história. E tá difícil de investigar, porque tem muita coisa sendo falada assim. Então onde que a gente vai para pegar a informação? A informação a gente tem que ir nos canais oficiais de Congresso, né? Congresso Nacional dos Estados Unidos e assim por diante, para tentar resgatar alguma coisa que não seja impulsionada a partir de perspectivas que não são oficiais e que a gente não consegue entender. Não é que o extraoficial não tenha verdades, também pode ter, mas é mais fácil de enxergar quando existe uma responsabilidade nas declarações que são feitas, né? Então é mais fácil de enxergar, né? Então, aqui nós temos aí, né, uma outra provocação que é feita hoje, ó, por ele, ó, Ben-Gvir, né, que entra numa mesquita no meio de Israel, né, no meio de Jerusalém, me parece, não sei onde que é muito bem isso, mas se me engano é Israel, tal, não está falando muito bem. Mas me parece que é isso mesmo, numa área onde não se pode fazer orações, e esse pessoal da extrema-direita de Israel invade e começa a fazer orações, provocando uma reação gigantesca na comunidade muçulmana. Uma reação que pode ser violenta, a partir daquilo que é mais fundamental no ser humano, que é a sua crença religiosa. E nós sabemos que ao longo da história do mundo, o que mais existe são brigas e lutas e guerras em função do quê? Da crença religiosa. Né? Então essa é uma cientista política, a Hoda Abdel Hamid, e ela está lá em Israel, né, falando sobre a questão desse Ben-Gvir, né, do ministro Itamar Ben-Gvir, e os seus apoiantes que começam a fazer provocações, se não me engano, dentro de Jerusalém. Não tenho muita certeza do que eu estou falando agora, se dentro de Jerusalém é fora aos arredores, alguma coisa ali. O que importa é que existe uma mesquita aí, que ele não poderia estar fazendo isso por acordo, Alau. É um acordo de 1967, que proíbe que isso seja feito pelos israelitas, né? E ele entra. E tem gente que acha que tem que fazer mesmo. Tem que fazer mesmo, mas vem tiro na sequência, vem gente morrendo. Se a gente é cristão, não matarás. Se você é budista, não matar. Entende? Então, isso fala o coração da coisa toda. Qual coisa toda? Da religião ocidental. E da religião que, qualquer religião do mundo que tenha como função inicial, o princípio inicial, o princípio da não violência, que é o caso do cristianismo como um todo e o caso do budismo também. Certo? Então, não violência. E que eu saiba, a interpretação oficial do Alcorão e das palavras do profeta Muhammad, ou Maomé, é de que não pode ser interpretado a partir da violência o Alcorão. Né? Não pode ser interpretado a partir da violência. Então, assim como o Dalai Lama e outros líderes muçulmanos dizem, religião do Islã é uma religião de paz. Então não dá para entender o que a gente está vendo. São provocações em cima de provocações, em cima de provocações da extrema-direita de Israel. Agora, o problema todo é que a nossa cientista política que está falando de Amman, eu falei que era de Israel, mas acho que não, ela está falando de Amman. Ela está falando o seguinte, que a maior parte da população de Israel hoje dá suporte à guerra, mas nós estamos vendo aí gente que fala paz. Nós não queremos mais guerra, chega. Então nós temos já um número crescente no próprio Estado de Israel de pessoas que não aguentam mais ver essa politização da morte dos palestinos, né? Não aguentam mais ver isso. Claro que eles continuam mantendo reféns, etc., mas declara-se a paz, e aí o pessoal relaxa e daí lá vem morte em cima dos palestinos, né? Então em Tel Aviv essa demonstração, né? Eu estive em Tel Aviv também, conversei com pessoas antes do surgimento de toda essa loucura aqui, e nós tínhamos uma população dividida já, né? Com as medidas de extrema direita que eram tomadas, e o pessoal centro e de esquerda dizendo não, né? Isso, a gente não deve ir para esse lado, né? Então há uma provocação aí dentro. E o que a gente consegue enxergar? Pode ser que eu esteja errado nessa análise que eu estou fazendo aqui, mas só de ver, parece que a ideia é a expulsão mesmo dos muçulmanos da Terra Santa, etc., para criar uma hegemonia judaico-cristã. Agora, a gente não pode entender isso como sendo uma briga religiosa, porque ela não é. Ela é uma briga o quê? Uma briga política econômica. A ideia talvez seja turismo. Tudo talvez. Não dá para saber com clareza ainda. Tem gente que vai falar, lógico que dá, e etc.
Eu sou um pouco mais prudente na análise, não sei se dá para saber tão claramente assim, porque nós estamos lidando com um grupo de pessoas, e quando a gente lida com um grupo de pessoas é sempre complicado. Aqui nós temos a Austrália, que é um dos principais, junto com os Estados Unidos, contribuidores da guerra, que está ali entre Israel e Gaza. Nós estamos aqui diante do que, então? Sydney, protesto aberto hoje, no domingo, paralisa. Olha a quantidade de pessoas protestando contra a guerra em Gaza, contra o genocídio, e as pessoas gritando, parem de matar as crianças de fome. Isso aqui não é manipulação, isso aqui não é manipulação de informação, isso é o que está acontecendo de fato. Então, assim, eu não sou jornalista, e sou o quê, então? Eu sou cientista da religião, vamos dizer assim, né? Estou dentro da filosofia, da teologia, e não tenho nada a ver com jornalismo. Estou aqui falando com vocês em função do programa da CAPES, que é divulgação do conhecimento científico. Mas isso que você está fazendo é divulgação do conhecimento científico? Claro, a partir da filosofia da hermenêutica contemporânea, a gente é chamado a interpretar os fatos, não só textos, né? Os fatos que acontecem ao nosso redor, que têm impacto político e impacto social sobre o nosso mundo. E olha ali, ó, né? O Senhor dizendo, nós não aguentamos mais ver pessoas morrendo de fome, né? E a menina dizendo assim, olha, é gente, é condição humana. Não aguento mais ver pessoa matando gente, é condição humana. Não é uma questão de, tudo bem, vamos descartá-los porque eles são palestinos. Veja, nós tivemos uma confusão, porque quando o pessoal, todo esse mundo de gente cruza a ponte, a polícia fala, nós vamos parar eles. E o que acontece é que ocorre ali uma paralisação, depois uma negociação, e não deu para parar tudo isso aí de gente não, entendeu? Então olha só, para quê? Porque eles estavam querendo invadir a cidade e chegar até o Palácio do Governo, né, para protestar mais ainda sobre, olha lá, Harbour Bridge, né, que acontece isso aí. Por algum motivo parou a transmissão aqui, não sei porquê, né, parou aqui, não era para ter parado, né, mas vocês não estão vendo aí, mas eu estou vendo aqui, não sei por que parou. Mas é isso, né, nós temos aqui uma questão, né, de gigantesca manifestação, né, dos palestinos, não é dos palestinos, de pessoas australianas dando suporte para parar a guerra. Isso é muito importante, porque nós vamos ver um especialista agora falando aqui, e ele vai falar o seguinte, isso já aconteceu no passado. Isso já aconteceu no passado. Como que isso aconteceu no passado? Isso aconteceu no passado em função do quê? Isso aconteceu no passado em função do apartheid na África do Sul. Isso aconteceu no apartheid na África do Sul? Sim, aconteceu no apartheid na África do Sul. E o que aconteceu no apartheid? O mundo inteiro no começo assistia ao horror da destruição, Nelson Mandela, etc., né, naquela região. E eis que chega então, o quê? O mundo todo começa a fazer pressão, 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 e a coisa para. Aqui é a mesma coisa. Se a gente é religioso, se a gente é religiosa, se a gente acredita numa ética, numa moral, nós precisamos fazer pressão. Como? Tudo começa pela oração. No caso budista, tudo começa pela meditação. Nós temos que verificar isso com um critério crítico. E perceber que isso nada tem a ver com a não violência, isso nada tem a ver com a visão correta, que propaga, que é dito como filosofia e como teologia natural dentro do budismo. Agora, se a gente passa para o segundo momento, que é a teologia revelada em Cristo, o que nós encontramos aqui é o maior absurdo. Por quê? Porque todos são chamados à salvação. Mas a teoria da predestinação, isso é do ponto de vista de Deus, não do ponto de vista do ser humano. Senão, Jesus não teria dito, ide e proclamar o evangelho a todas as criaturas. Quem crer e for batizado será salvo, certo? Mas esse crer tem tempo, não é de imediato. Então o que a gente está vendo aqui, se a gente olhar pela ética cristã, é a destruição da possibilidade de salvação das pessoas. Eu não posso matar as pessoas, porque no primeiro anúncio feito de Cristo, eles não acreditaram em Cristo. O que eu estou fazendo é um absurdo. Por quê? Porque eu estou matando a possibilidade da pessoa se converter. Palestinos, etc. Mas eles são muçulmanos, eles nunca vão se converter. Então vamos analisar sob o ponto de vista estritamente mais radical cristão do anúncio do Evangelho. Estou matando a possibilidade da salvação. Certo? Então, isso está certo? Não, impossível estar certo. Então, porque toda pessoa diante do anúncio de Cristo
recebe em si um tempo para se converter. E muitas vezes esse anúncio é feito incorretamente, e aí nós temos que corrigir isso, demanda tempo. Agora, se eu extermino a pessoa, o que acontece? Impossível. E aqui aparece um pouco da guerra da Ucrânia, né? Mas eu não vou entrar nesse assunto aqui, porque o episódio aqui é sobre a destruição da Palestina, né? Então, e nessa guerra de Gaza que vem acontecendo, né? Então a nossa posição é sempre uma posição que se atém aos princípios da nossa religiosidade. Se nós somos cristãos, e a grande maioria brasileira é cristã, temos que nos ater aos princípios de Cristo no Evangelho, não a uma interpretação feita por aí a partir de uma ótica de dominância, precisa realmente retirar todo mundo. Quem faz a divisão é Cristo, no final dos tempos, entre joio e trigo, não é o ser humano. Não, mas em termos práticos, então a religião está submetida à prática? Se for assim, é melhor ser ciência pura e ser materialista. Por quê? Porque para que serve religião então? Não. Religião se manifesta, pelo menos a cristã, diante da crença em Cristo como centro. Então é central isso. E no budismo? O budismo funciona assim. O budismo funciona pela visão da interdependência. Ou os budismos funcionam assim, todos. As 4 nobres verdades, a causa do sofrimento. E uma das causas do sofrimento é matar. E uma das outras causas do sofrimento, se a gente expande essa ética, é usar a política para matar, né? Ou para causar sofrimento. Não! Nós temos que dizer não. E quando começa a nossa reação? Pela meditação, pela oração. Depois, pela conversa nas nossas comunidades. Com a conversa com as pessoas, o alerta sobre isso. E por fim, pressão, como essa que nós vimos aí na Austrália, em Sydney. Milhares de pessoas se manifestando contra, botando pressão no governo. Graças a Deus, o nosso governo brasileiro não está dando suporte para isso. Mas nós precisamos nos manifestar em mídia social, etc., para alcançar o público norte-americano, australiano e todos os países que dão suporte para esse genocídio maluco que vem acontecendo. Qualquer genocídio é criminoso, mas esse é maluco. Por quê? Porque nós estamos diante daqueles que vieram, né, das gerações que vêm depois de um massacre de Segunda Guerra Mundial. Como que a gente pode assistir uma coisa dessa? Aqueles que foram vítimas, agora são vítimas e algozes ao mesmo tempo, né? Vítimas porque quem provocou foi o Hamas. Mas o Hamas provoca, sem dúvida alguma, em função de uma invasão e de um extermínio ao longo do tempo. Se você olhar o mapa do que acontece na região, você vai perceber isso, ao longo do tempo, a partir de uma força de domínio, né? Talvez sobrevivência, outra vez uma política. É complicada essa situação. E o que nós podemos fazer é aplicar as palavras de Jesus, né, que é: amai os vossos inimigos, no primeiro momento. Depois, quem me segue, cumpre o meu novo mandamento: amai uns aos outros como eu vos amo. Dá a vida pelo outro, não mata pelo outro. Né? Ele dá vida pelo outro, ele não mata para ele se impor. Né? Nós temos aí um lado. Por outro lado, o lado budista diz: não matar em função do quê? Em função de que o outro, como eu, sofre. O outro, como eu, sente as coisas também. E essa natureza fundamental de sofrimento me leva à empatia, à compaixão. Então eu preciso cultivar isso, de modo que, se isso se propaga, tanto do lado do cristianismo quanto do lado do budismo, há uma transformação. E os muçulmanos, e como eu disse para vocês, eu não alcanço tão longe assim, mas logo eu alcanço. Agora estou cada vez mais interessado em estudar a filosofia muçulmana. Para quê? Para entender essas questões a fundo. Né? Eu duvido que a religião muçulmana propague a violência. Eu acredito que grupos instrumentalizam a religião muçulmana para conseguir atingir seus fins de terrorismo e assim por diante, assim como nós estamos vendo o governo de Israel fazendo coisas esquisitas aqui dentro. Né? E assim como nós vimos a história do cristianismo, a história do budismo, os dois sendo instrumentalizados para provocar violências e mais violências. Né? Então nós precisamos prestar bastante atenção nisso. Ok? Então terminamos aqui o episódio 7. Né? E vamos para a oração, para a meditação e para as reações extremamente necessárias, tá bom? E é isso. Logo mais eu trago aquilo que eu prometi nos episódios 5 e 6, a análise do Congresso norte-americano em abril. Como eu disse, são 50 páginas, eu até agora não tive tempo. Teve uma questão da metodista, né? Uma questão de atualizo 3.0, né?
que a reitora e o reitor nos chamaram para fazer, a gente tem que fazer mesmo, está corretíssima a posição deles, tá bom? Então, é isso. Muito obrigado e logo mais nós continuaremos com as nossas análises. Até mais.